palavra do Senhor diz assim, ó: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda, Mateus 12, do 43 ao 45. Aí, tá bem baixinho, ó, mas dá para ouvir que tá tocando um negocinho aí. Então, vamos tapar isso aí, né? Quando o espírito imundo, ó, sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Meus queridos, se a gente for um pouquinho descuidado e ficar só nesse texto aqui, nós vamos achar que Jesus estava falando aqui de possessão demoníaca ou algo assim. Mas lendo o contexto a gente vai entender bem. Não era sobre isso que Jesus estava tratando. Jesus estava tratando aqui de um problema muito sério que estava acontecendo com os judeus na sua época. Os fariseus, os saduceus e todos os outros que compunham a multidão que o acompanhava. Todos nós sabemos que Deus se revelou à nação de Israel. Chamou Abraão, de Abraão formou essa grande nação e fez uma promessa que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então, essa nação, a nação dos hebreus, a nação israelita, ela teve um contato com Deus, ela foi escolhida e ela foi purificada, ela foi santificada para isso. Receberam a circuncisão, começaram a adorar no tabernáculo, oferecendo sacrifícios. Deus instituiu as festas solenes. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, tudo isso que deveria levar o povo para perto de Deus, infelizmente, levou o povo para longe. As pessoas começaram a se tornar religiosas. O templo, o sacrificar, já não era mais uma expressão de adoração. Servir a Deus ou ser nação de Deus já não era mais uma expressão de adoração. Se tornou apenas algo religioso. E o coração do povo se afastou de Deus. Aí entrou a idolatria, o pecado, a imoralidade. E o povo se afastou a tal ponto de matarem os profetas de Deus. Imagina só. Deus levantava homens como arautos, pregadores, falava através deles de uma forma nítida, operava maravilhas através deles, e o povo mandava os matar, como fez com muitos profetas, muitos. A história da igreja narra as formas bárbaras e cruéis como esses homens foram mortos. E Jesus então estava trabalhando isso com eles, e falando aqui nesse texto sobre o perigo, né, de nós deixarmos a nossa casa vazia. Dwight Moody foi um pregador do século passado. Certa feita ele estava pregando igual eu numa noite como essa, ou num dia, né, não sei se é de noite, vamos imaginar que era numa noite como essa. Ele pegou um copo e ele fez uma pergunta aos seus ouvintes, a mesma que eu vou fazer para vocês. Meus queridos irmãos, como é que eu faço para tirar o ar desse copo? Como é que eu tiro o ar aqui de dentro? Como é que eu expulso? Alguém disse assim, ó, certa feita, com uma bomba de sucção, né? Coloca uma bomba e puxa, não tem jeito, irmãos. A bomba vai espremer o copo e vai destruir. Se for de vidro, vai quebrar. Aí o Luiz e a Elaine mataram a charada. Vem aqui, Gideone. Como é que eu faço o ar sair do copo? Pega essa jarra aqui para mim, meu querido. Dessa forma aqui, ó, todo o ar que está aqui dentro vai sair. E o que vai acontecer? A água vai ocupar o espaço. Pronto, o ar saiu daqui de dentro. Está vendo só? A advertência de... Obrigado, meu querido, pode sentar. A advertência de Jesus para eles era justamente essa. Quando um coração está vazio de Deus, vazio da palavra,
ele acaba sendo cheio de outras coisas. A água aqui simboliza a palavra, o próprio Espírito Santo. Então, quando esta palavra, ela vai nos enchendo, nós vamos buscando nos encher dela, e também pelos meios da fé, a oração, o jejum, nós vamos ficando cheio, de tal maneira que tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que não presta, tem que sair, é obrigado a sair. E aí, nós nos tornamos cheios de Deus. O tema da mensagem dessa noite é cuidado. Não deixe sua casa vazia. Primeira coisa que eu aprendi aqui, irmãos, meditando nessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês também, é que os fariseus, os saduceus e a multidão que estavam ali, eles estavam tendo a oportunidade de serem limpos pela palavra. Olha que bênção. O próprio Deus estava ali, o próprio Cristo, pregando, fazendo maravilhas, trazendo o reino de Deus para aqueles homens e mulheres. Aqueles homens religiosos estavam vendo, se você ler o capítulo 12 aqui, por exemplo, num sábado Jesus estava numa sinagoga, que é a igreja dos judeus na época, e na sinagoga Jesus fez a leitura do texto, e ele então olha para um homem que tinha as mãos mirradas, as mãos dele estavam retorcidas, né? E Jesus então cura ele, as mãos dele então são curadas. E os religiosos que estavam ali, ao invés de darem glória a Deus e de se alegrarem, censuraram Jesus, dizendo que aquilo não era lícito de se fazer num sábado. E mais, eles afirmaram que Jesus fazia aquilo usando o nome e pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Isso é o que nós entendemos na teologia e o que Jesus explicou como blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é quando alguém atribui algo que é de Deus a Satanás. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente não entender uma coisa, antes da gente falar, vamos procurar compreender, entender. Então eles atribuíam aquilo que Cristo estava fazendo a uma obra demoníaca. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Então tem muita gente que blasfema contra o Espírito Santo, e isso é muito perigoso, né? É um pecado sem perdão. É claro que o Senhor vai considerar o grau de ignorância da pessoa, não é verdade? Aqui nós estamos falando de homens religiosos, que conheciam a palavra de Deus, não é qualquer um, né? Uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, ainda que ele faça isso, ele ainda passa pela questão, pelo crivo da ignorância, e claro que Deus o perdoará, mas nós que conhecemos e fomos iluminados, precisamos tomar muito cuidado, isso é muito sério, não é verdade? Então, em Mateus 12 trata disso, por exemplo, e outras passagens muito, muito bonitas nesse capítulo. E aqui então esses homens estão tendo um contato maravilhoso, estão vendo maravilhas, ouvindo maravilhas da parte do Senhor. Eles estavam tendo a oportunidade de serem cheios. O versículo 43 que nós lemos vai dizer assim, ó: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, esses homens que foram chamados como nação de Deus, que agora estavam tendo um encontro com o próprio Deus, tendo a oportunidade de santificar, de se encher de Deus, estavam fazendo o quê? Rejeitando a palavra de Deus. Quando um ser humano tem encontro com a palavra, o que acontece? Em primeiro momento, quando ele ouve e permite que essa palavra minimamente adentre dentro dele, a representação do ar que sai do copo e dá lugar à água significa o quê? Que Cristo agora, o Espírito de Deus, ele acessa esse coração, e acessando esse coração agora tem paz. E aquele espírito mau que habitava em nós, e aqui não é necessariamente um demônio, tá? Esse espírito mau no caso aqui é a nossa natureza maligna, é a nossa natureza má, perversa. Todo homem sem Deus, todo homem que não conheceu o evangelho da graça, esse evangelho que o nosso irmão Gideone leu aqui, essa palavra que ele leu do apóstolo Paulo em Efésios 2, se você quer conhecer sobre a graça, Efésios, Romanos, são cartas maravilhosas que expressam isso.
Então, o homem sem Deus, ele tem dentro dele uma natureza propensa ao pecado, um coração perverso. Irmãos, nós olhamos para uma criança pequenininha, e uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ela já é capaz de atitudes que nos surpreendem. Elas mentem, elas batem, mordem, arranham, e sabem que elas estão machucando o colega. E tem algumas que faz até umas caretas, né? Quando belisca, né? Faz até a careta, né? Elas já sabem. Uma criança pequenininha já sabe fazer o mal. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe cristão, pelo menos tem os valores de Deus, vai chegar para uma criança e vai falar: vem cá, filho, ó, belisca fulano lá que é gostoso. Você não vai ensinar isso. Mas vem cá, se você não ensinou, se outra pessoa não ensinou, como é que ela aprendeu? Nem sempre é na escola, nem sempre alguém. Isso está em nós. O mal, o pecado está dentro de nós. É o DNA que nós herdamos. Então o mal está dentro de nós. E é claro, Satanás, sabendo disso, conhecedor da nossa natureza adâmica, perversa, ele lança os seus dardos inflamados. Ele joga lenha na fogueira. Ele tenta. Então perceba, o homem tem um encontro com Deus, a palavra de Deus penetra, ainda que de uma forma rasa. Aquela força maligna que estava ali perde a autonomia. E se a pessoa perseverar e fosse permitida encher com a água de Deus, com a palavra, com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, essa pessoa ela vai cada vez mais se parecendo com o Senhor e menos com o pecado. Mas se essa pessoa tem um contato com a palavra, porém, ela não avança, ou ela não permite se encher, ao invés de ir para as Escrituras, ao invés de orar, ao invés de se santificar, ao invés de evitar situações e contextos que a levam para o pecado, ela continua brincando com o fogo. Aí acontece o que a gente leu aqui, ó. Esse espírito imundo que saiu, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. E aí o que acontece? A segunda parte, ó. Os fariseus, saduceus e muitos entre a multidão, ó, não criam, não guardavam as palavras de Jesus no coração. Então, quando essa pessoa fica só naquele primeiro contato, fica só naquela esfera da religiosidade, naquele primeiro passo, e não avança na vida cristã, Jesus faz uma ilustração aqui. Ele ilustra para a gente entender. É como se esse espírito mau que dominava a gente antes de ter o contato com o Evangelho, se ele ficasse vagando por ele perdeu a casa, ele perdeu o espaço, mas ele ficou vagando. Mas daqui a pouco ele vai, opa, pera lá, eu vou dar uma passada lá de novo. Vamos ver, se Cristo estiver lá, se a palavra estiver lá, eu vou sair fora, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus não coabita com o mal, com o pecado. Os dois não coabitam juntos. Treva e luz não ocupam o mesmo espaço. Aí vem o verso 44. Por isso, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Olha só. O que aconteceu? Houve o primeiro contato com o Evangelho. A pessoa até ouviu de bom grado, até deu alguns passos, mas não perseverou. Não perseverou. Não foi adiante. Aquele espírito que estava lá dentro, a carne que outrora coordenava todas as ações daquele coração perverso, agora o que ela faz? Ela ganha espaço novamente. Por quê? Porque ela encontra o nosso interior vazio. Tem um ditado, isso não está na Bíblia, tá? Eu já vi gente dizendo que está na Bíblia. Por favor, não fale isso. Mente vazia, oficina do diabo. Isso não está na Bíblia, mas não deixa de ser verdadeiro. Mente vazia, irmãos, se torna oficina de Satanás. Pessoa desocupada, gente que não ocupa a mente,
com trabalho, né, com educação, com Cristo, a mente fica lá, aberta para os dardos das trevas. A mesma coisa é o coração. Agora esse espírito que foi expulso pela palavra, pela presença de Deus, vai lá na janela e olha, tudo arrumadinho, limpinho, cheirosinho, não tem ninguém morando lá. Esse espírito então volta. Opa, a casa está desabitada, eu vou voltar. A casa limpa e vazia, arrumada, irmão, significa a ausência de Deus. A falta de fé genuína e a negligência com os princípios espirituais. O que é negligência? O que é ser negligente? Por exemplo, você para o carro na beira de uma rodovia, né, e tem uma ponte ali perto, e você tem uma criança de 3, 4 anos, pequenininho, e você de repente sai com a esposa para ver uma situação, olhar lá, tirar uma foto no lugar. Você vai trazer o seu filho com você, ou você vai deixar aquela criança de pé parada no carro na beira da rodovia? Você vai trazer ela junto, não vai? Você não vai deixar um menininho de 4 anos perto de uma ponte, perto de uma rodovia. Por quê? Isso é negligência, falta de cuidado. Então a negligência com os princípios espirituais, meus queridos, faz com que a casa, o coração fique vazio de Deus. A pessoa não ora, a pessoa, por exemplo, não ouve a palavra de Deus, não tem interesse de aprender sobre a palavra de Deus, não ora, não se santifica, não fecha as portas para o pecado, para a imoralidade, para aquilo que não agrada a Deus, mantém uma conexão com o mal, não cuida do testemunho. Meus irmãos, eu sempre vou ser um incentivador do ser humano, do crente, falar do amor de Deus para as pessoas. Todo pastor incentiva os homens e mulheres que compõem a igreja a pregar o evangelho. Mas, meus queridos, o maior evangelho que nós pregamos não precisa de palavras, precisa de ações. Você prega muito mais com a sua vida do que com a sua boca. Porque tem gente, irmãos, que tem facilidade para falar de Jesus, mas não tem testemunho. A pessoa ouve, não fala nada para ela, mas pensa, fala muito bonito, mas não vive o que prega. As pessoas precisam ver o nosso testemunho. Quando você compra e paga, quando você dá uma palavra e honra, quando você de fato é o que você diz que é. Os filhos, eles não dão muita atenção para o que os pais falam, mas eles leem o que os pais são. Você já pensou um pai, por exemplo, né, um pai que fuma, brigar com o menino dele de 14, 15 anos que começou a fumar? Menino, eu não quero que você fuma, isso não é coisa para um rapaz fazer. Ué pai, mas o senhor começou a fumar quando? Eu tinha 13 anos. O senhor fuma até hoje, não abandonou o cigarro? Testemunho. Então a gente não pode negligenciar palavra de Deus, oração, santificação, testemunho. E principalmente, a gente precisa se envolver com a obra de Deus. Meus irmãos, toda pessoa que se envolve com a obra de Deus não dá espaço para o maligno. Eu sempre converso com a Elaine. Toda pessoa que se envolve, toda pessoa que procura a liderança da igreja e fala assim: eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar na sala das crianças, eu quero ensinar, eu quero ser um diácono, eu quero ingressar no louvor, eu toco instrumento, eu tenho facilidade para cantar, eu quero ajudar em alguma área da igreja, eu quero ser útil. Quando você se envolve com as coisas de Deus, automaticamente você precisa se encher de Deus. Gi, você já tinha o hábito de ler a Bíblia, não tinha? Tinha. Eu sei, eu conheço, irmãos. Eu conheço o meu povo, só de olhar. A partir do momento que você começou a ministrar para as crianças e ministrar nos PGs, você teve que intensificar a sua busca ou não? O joelhinho não teve que ir para o chão, você não teve que ir para as escrituras, não tem que gastar tempo aprendendo. É isso.
quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, mais cheio de Deus a gente fica. E aí, irmãos, a nossa carne, a nossa natureza e nem o maligno vão encontrar brecha para voltar. Efésios 5,18, Gisele, fazendo o favor. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, em outras traduções, a contenda, mas deixem-se encher do Espírito. Paulo estava escrevendo a essa igreja, falando isso por quê? Alguns membros dessa igreja estavam exagerando no consumo de bebida alcoólica, estavam se embriagando, e a gente sabe que gente bêbada, gente que passa do limite, irmãos, vai fazer vergonha. Tem gente que bebe e fica bêbado, fica valentão, outros começam a falar borracha, outros, cada pessoa bêbada tem uma atitude, né? Então, Paulo está dizendo assim, gente, não é para vocês exagerarem na bebida, não é para se encher disso, isso não presta, só leva a confusão, e não é verdade. A pessoa enche a cara de bebida, acontece o quê? Vai para a estrada, pega uma carreta, mata famílias, pega um carro, mata a família, pega uma moto, se mata e mata outras pessoas. A bebida em exagero só leva a isso. Mas Paulo diz o quê? Mas deixem-se encher do Espírito. O copo tem que estar cheio, o coração tem que estar cheio de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais presença de Deus tem em você, mais você sente prazer em Deus, e mais você vai vendo que você vai desapegando dos prazeres desse mundo, e você vai encontrando sentido para a sua vida. Por último, quando fechamos nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo, ficamos vazios de Deus e cheios do pecado. Aí o verso 45, irmãos, é bem triste, ó. Por quê? Porque aqui no verso 45 vai expor o que? A pessoa que teve um contato com a palavra, porém ela não avançou, ela não deu passos para Jesus, ela não abandonou o pecado, ela não firmou um compromisso, ela não quis descer as águas do batismo, ela não quis de fato abraçar o Evangelho, ela não quis de fato firmar um compromisso com Cristo e com a sua palavra. E aí a casa ficou vazia. E aí o verso 45 diz assim: então esse espírito mau que estava lá, que saiu, ficou vagando, volta e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha só que coisa séria. E é assim mesmo, irmãos. Quando alguém tem contato com o Evangelho, e ele minimamente experimenta o Evangelho da graça, mas ele rejeita esse Evangelho, se ele já sofria com os efeitos do pecado, agora deixando a presença de Deus, isso se intensifica de tal maneira, que ele se torna alguém muito pior do que ele for um dia. E isso, irmãos, eu sou prova viva, desses meus mais de 30 anos que eu estou dentro da igreja, quase 35 anos, o que eu já vi de gente, irmãos, que Deus chamou, que a porta da graça assim se abriu, né, e Jesus convidou de uma forma tão amorosa aquelas pessoas, e elas até vieram, permaneceram um tempo, e Deus começou uma obra, mas elas não perseveraram, porque não renunciaram, não conseguiram abraçar, não conseguiram trocar esse mundo pela presença de Jesus, e aí elas não permaneceram, irmãos. E eu conheço tantas, e quando eu volto para a minha cidade natal, eu vejo várias delas, irmãos, estão destruídas. Algumas enriqueceram, sim, é verdade, acumularam bens materiais, mas não tem felicidade, não tem paz. Outras estão destruídas economicamente, destruídas familiarmente, casamento acabou, filhos na destruição, e as pessoas largadas e jogadas, irmãos, na ruína, na desgraça dos vícios. Sem Jesus, irmãos,
Eu sempre me lembro do que Jesus diz lá no capítulo 15, na parte B do verso 5. Ele diz que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não alcançaremos conquista nenhuma nesse mundo que vale a pena. É só com Jesus. Portanto, meus queridos, fica para nós aqui uma advertência. Concluindo essa mensagem bem rápida, essa parábola enfatiza que a simples remoção do mal, esse primeiro contato com Jesus, irmãos, não é suficiente. É necessário preencher o vazio espiritual com a presença de Deus, através do Espírito Santo. Caso contrário, a pessoa ou até uma geração inteira pode se tornar mais vulnerável ao pecado e às influências do mal. Isso é muito sério. Vamos ficar de pé, meus queridos. Feche os seus olhos.